E aí, gente, estão felizes ainda? Glória a Deus. Muito bem. Vão abrindo a Bíblia de vocês aí, na segunda carta de Pedro, que a gente vai dar uma estudadinha aí. Que uma carta, não sei quantos aqui já escreveram uma carta, obrigada. Uma carta, ela tem muito significado. Já recebeu carta? Quem já recebeu carta? É muito significado, né? Escrita à mão, normalmente. Hoje em dia é muita mensagem de texto curta, né? As coisas se perdem, daí seu WhatsApp dá pau, aí você não tem mais aquele negócio cheio de significado, aí o backup perdeu. Enfim, carta é um negócio. Minha mãe tem uma caixa de carta do meu pai, que ela guarda até hoje, coisa mais linda. Sabe? Então, carta tem muito significado. E na Bíblia tem muitas cartas. Só que essas cartas não são românticas, não são cartas de amor, né? Claro, de Deus para nós, sim. A Bíblia é um escrito de amor de Deus para nós. Mas são cartas que os apóstolos escreviam a igrejas, direcionando, dando, né, instruções para aquela época. Então, vamos abrir aí em 2 Pedro, no capítulo 1 mesmo. Deixa abertinho aí. E a gente já vai ler o que eu quero ler. Mas eu queria entender para vocês, queria que vocês entendessem comigo o que Pedro estava vivendo quando ele escreveu essa carta. Essa carta foi escrita por Pedro, tá? Não foi escrita para Pedro. Então, Pedro escreveu para algumas igrejas ali daquela época, igrejas que estavam precisando se fortalecer na fé, que estavam, né, crescendo, contra a apostasia. Quem já ouviu a palavra apostasia? Apostasia significa, basicamente, abandonar a fé. Basicamente é isso, tá? Tem muitos significados aí, grego e, enfim, mas a gente não vai se aprofundar muito hoje em significados. Basicamente, abandonar a sua fé. Então, você conhece alguém, com certeza, que caminhava com você, ou alguém de longe, assim, né, que você seguia, talvez, que era bênção, aí, de repente, começou a ficar estranho, de repente, começou a negar umas coisas que dizia, né, falar umas coisas diferentes do que falava antes. Aí você fala, o que aconteceu com essa pessoa? Está meio esquisito, comportamento, palavreado. O que aconteceu? Negou a fé, apostatou. Ninguém fala isso hoje em dia, né? Assim, nossa, você viu, a pessoa apostatou. Mas na Bíblia, quando você lê isso sobre apostasia, é isso, apostatar da fé, é abandonar a fé, é você caminhar com o Senhor, conhecer Ele, ter um relacionamento com Ele, tentar colocar em prática na sua vida. Daí, nunca é do nada, tá, gente? Mas aos poucos você começa a deixar alguns princípios, começa a se desligar da igreja, parou de vir na célula uma semana porque não podia, daqui a pouco 2, 3, 4, 5 não vem mais. Aos pouquinhos, a fé é como um músculo. Se você não exercita, o que acontece? Daqui a pouco você não consegue pegar uma xícara, né? Então, quem pratica a apostasia, apóstata, é uma palavra, né, até meio feia, essa pessoa foi levada aí e foi enfraquecendo na fé. Então, essa carta foi escrita com um nível de urgência, né, por esses dois motivos. Para alertar o povo contra a apostasia e também porque Pedro estava perto de morrer. Já recebeu alguma coisa de alguém, uma palavra, um áudio, de alguém que estava, sei lá, internado em fase terminal? Gente, que bizarro, né? É muito bizarro pensar nisso, que você recebeu uma escrita de alguém que vai morrer. E olha o que Pedro fala. Aí, no capítulo 1 que vocês abriram, veja o versículo 14. Ele fala um monte de coisa ali, aí ele diz no versículo 14, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Numa boa. Porque eu sei que logo eu vou deixar esse corpício, porque Jesus já me falou. Sabe? Ele está de boa. Ele é tão amigo de Deus que Deus já revelou para ele que ele está indo. Então, ele falou, então é por isso que eu estou deixando vocês na urgência. Vamos lá, essas coisas são importantes. Estou deixando escrito para você. Tá? Então, assim, quando uma pessoa está na reta final da vida dela, ela não se preocupa com coisas que não são importantes. Você concorda comigo? Tenho certeza que você já viu isso em algum filme também. Que a pessoa tem um laudo lá que ela vai morrer em 2 meses. Você já viu algum filme ou série assim? Aí ela vai e pula de paraquedas. Aí ela tem R$100, ela sai e gasta aqueles R$100 loucamente com qualquer coisa que ela quer na hora. Né? Se declara para o amor da vida dela. Enfim, faz tudo o que quer fazer. Porque não, eu vou morrer mesmo, né? É assim. E nesse caso, Pedro, ele deixou coisas de valor encaminhado para aquela igreja. Ele falou assim, cara, eu vou morrer. Então, eu preciso ser pontual. Eu não vou ficar dando volta, eu vou falar de uma vez. E vou ser claro naquilo que essa igreja precisa saber, porque daqui a pouco eu não vou estar aqui. Tá? Então, a palavra testamento é muito usada também. Não sei se hoje em dia tem isso, mas
antigamente as pessoas que morriam, elas deixavam um testamento. Tipo assim, tinha muitos bens, muita riqueza. Sei lá, eu tenho um carro, tenho 3 casas, tenho uma empresa, deixava um testamento. Isso aqui vai para esse filho, isso aqui vai para a minha amiga e tal. Então, Pedro está indo e ele está deixando riquezas, não em testamento, mas numa carta escrita para essas igrejas. Tá? Então, vamos começar a ler lá, agora que a gente já tem esse plano de fundo. Tá? A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 8. 1 Pedro, primeiro não, gente. 2 Pedro, do 1 até o 8. Tá? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, fraternidade, e a fraternidade, o amor. Versículo 8, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Como você pode perceber, Pedro era um cara muito estudado, né? Ele fala de um jeito meio complexo, assim, que se você está meio com sono, você começa a ler isso aqui, você fala, meu Deus do céu, não estou entendendo muito bem. Então, vamos lá. Versículo 1, resumidamente, o que ele fala? A fé de vocês, que vocês receberam, é muito valiosa. Aí, depois, ele fala, olha só, o que Deus pedir para vocês, ele vai te dar. Se Deus te pediu para você viver de um jeito reto, fica tranquilo que ele vai te dar força, ele vai te dar tudo que você precisa para você viver de um jeito reto. Aí, no 4, ali, ele fala dos dons, que os dons ajudam a gente a escapar da imoralidade da carne, tomar parte da natureza divina. Nanã. Aí, no 5, começa o mistério, gente. Dá uma olhadinha no versículo 5 ali. Aí, ele exaltou a bondade de Deus, os dons, no versículo 1. Aí, ele fala sobre a fé, que a fé que ele já tem é muito valiosa. Mas olha o que ele fala no 1. Prestem atenção agora o que ele fala. Agora, vocês têm essa fé valiosa? Agora, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Aí ele começa a falar coisas que você tem que acrescentar à sua fé. O que você tem que acrescentar à sua fé? Virtude. E depois disso, acabou? Aí eu posso tirar férias de Deus 5 semanas? Não, continua. Aí você vai acrescentar a virtude, conhecimento. Cara, e ele vai colocando coisa ali naquela tigelona, vai colocando coisa. E, gente, eu vou falar para vocês, a minha mente é muito fértil. Muito fértil. E eu vou pedir para os meus amigos trazerem aqui um esquema que vai me ajudar a reproduzir para vocês a minha mente quando eu li esse texto. E Deus é tão querido comigo que ele me dá embasamento bíblico para fazer essas coisas. Vocês não têm ideia. Então, assim, quando eu estava na minha cozinha, né, fazendo devocional ali com a minha Bíblia, enquanto eu tomava meu café, porque lá em casa é assim, né, gente? Tenho 3 pequenos. Então, eu tomo café, eu leio a minha Bíblia, eu sou interrompida 10 vezes, mas eu estou ali. Espera aí, gente, deixa eu ajudar os guris. Daí, eu falei assim, cara, isso é uma receita. Isso é muito uma receita. Vamos fazer um bolo? Porque eu vou te falar, gente, isso é um bolo. Vocês nunca mais vão ver 2 Pedro da mesma forma, eu prometo. Eu quero aqui uma adolescente que gosta de cozinha para me ajudar. Real. Pode vir. E a minha ajudante para colocar o avental em mim. Cadê minha ajudante? Masterchef. Cadê a Agatha? Agatha! Ei, traz o avental para mim, tá na cozinha, tá bom? Peraí, não tira foto agora, sabe por quê? Porque eu vou colocar avental. Eu vou colocar, porque eu não sei, né? Você me ajuda só a amarrar meu cabelo? Porque eu preciso fazer um negócio de um jeito bem higiênico. Então, abre aí, olha bem para esse versículo, gente. 2 Pedro 5. E veja se não é uma receita. Tem muitos ingredientes. E o que a gente faz com o ingrediente? A gente mistura. E esses ingredientes, quando misturados, eles formam o quê? Eles formam uma coisa que ninguém vê. Quando você come um bolo, você vê a farinha? Não. Quando você come um bolo, você não vê a manteiga, porque ela está ali derretida, está tudo ali dentro. Olha só. A minha, como é que... Ah, gente, eu não tirei. Espera aí. Estou tão perdida. Espera que vai
vai dar certo, tá? Segundo look. Me ajuda aí, Isa. Olha que lindo esse avental da Cozinha Gourmet que eu furtei. Não, furtei com autorização, gente. Eu pedi lá para a Lene, falei, eu vou usar, você me empresta? Onde que tá? Ela me disse. Aí agora eu vou brincar de Masterchef aqui no culto. Mas tudo bem. Ninguém vai se machucar e eu não vou derrubar nada aqui, tá, pastores? Prometo para vocês. Vai dar tudo certo. Então, o que eu tenho aqui? Fala para eles, Isa. Ah, tá sem o bagulhinho, não tem problema. Fala para eles aqui o que é que tem, minha linda. 4 ovos, manteiga, trigo, açúcar, chocolate, fermento? O pouquinho que tem, acho que é fermento, né? É isso. O meu celular, você pega para mim que está com a receita? Estava no púlpito. Aquelas, né? Meu Deus, gente, perdi a receita. Só tem a receita de Pedro aqui. Então você pega... Tô zoando. Deu boa? Tá legal, gente? Provado? Agora pode tirar foto. Aquela, né? Tô zoando. Então vamos lá. Cadê minha ajudante? Pode vir, Isa. Ah, tá aqui. Obrigada. Vamos lá. Olha só. Abre a Bíblia aí e vai me falando qual que é o primeiro ingrediente. Você sabe quebrar ovo, Isa? Então, beleza. Cuidado aqui só com coisa. Quebra aqui dentro os ovos para mim. O primeiro ingrediente que eles têm é o quê? A fé. E a fé todo mundo tem. Gente, nas épocas de fome, que ninguém tem dinheiro para comprar carne, o que a gente compra? Ovo. Olha isso aqui, gente. Tá, já teve época que teve mais barato? Não vamos entrar nesse quesito agora, não vamos falar de economia de política, que eu não quero, não preciso. Mas ovo é uma coisa muito básica. E esse povo, essa igreja que o Pedro mandou, né, a carta, eles tinham fé. E ele começa elogiando a fé deles. Mas, gente, não para com a fé. É isso que ele fala. Só com ovo você só faz omelete. Mas eles podem fazer mais. Eles podem fazer um belo bolo, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, quebra para mim esses 4 ovos aqui dentro. Aí ela faz, né? Então, a gente vai acrescentar a fé. Primeiro a fé, né? Para deixar a nossa base ali bem bonitinha. Vocês vão ver que eu tenho até um fouetzinho. 4 ovos. Bem lindos. Ela é toda cuidadosa, Isa. Você faz bolo em casa, Isa? A minha mãe é boleira. Ah, sua mãe é boleira. Provado. Muito bem. Aí a gente vai pegar o fouetzinho. Imagina se o ovo tá bichado. Não, tá não. Olha lá. Aí a gente vai pegar o fouetzinho. Isso, pode limpar a sua mão. E vai mexer. Aí ele não para aí, ele fala, acrescente a sua fé a virtude. A virtude é o quê? A farinha? Pode ser a farinha? Não tem mais nenhum ingrediente molhado, né? É tudo seco. A manteiga, bota a manteiga, é verdade. Tem que botar a manteiga. Aquelas, né? Formada? Não, só assisto programas de culinária, gente. Aí, tá bom, não precisa pôr mais não. Senão não vai misturar. Aí a gente mistura a manteiga aqui. Qual que é o próximo ingrediente? Vão falando para mim. Eu estou na NVI, tá, por favor? Eu comprei os ingredientes da NVI. Ah, é da Elo? Ah, Elo, te amo. Eu vou lavar e devolver para você. Que mais, gente? Conhecimento. Bora, pode botar o conhecimento. Isa, isso. A gente vai pôr o conhecimento. Gente, tá ficando uma massa bonita que vocês tinham que ver. E depois do conhecimento, acrescenta o quê? Domínio próprio. Chocolate não combina com domínio próprio, tá? Com a farinha. Isso, farinha. Não precisa tudo, não. Isso aí, tá bom. Só para ir dar uma... Isso. Aí a gente acrescenta. Eu acho legal porque ele fala acrescenta. E quem está acostumado a ler coisa de cozinha, né, receita, acrescenta um negócio muito... Só faltou ele falar assim, modo de fazer, para ficar mais claro para mim. E aí, depois do conhecimento... o domínio próprio já foi. Depois do domínio próprio, a... Perseverança, bota perseverança. Eu não vou ter todos os ingredientes aqui, tá, gente? Claro que isso aqui é uma ilustração. Eu não vou tacar ingrediente aqui só para... Né, a receita tem 6 ingredientes, eu vou tacar 25, porque ele falou 25 itens. Mas está ficando legal. Concorda? Pelos olhos da fé, né, Isa? Pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé. Mas, gente, é isso aí. Quando você olha para uma massa de bolo, não é aquela coisa. Massa de cookie é aquela coisa grudenta que parece que não vai dar certo. Mas, no final, dá. Pode pôr mais farinha. Acrescenta o que mais? Fala mais alto. Piedade. Muito bem. Acrescenta piedade. E depois da piedade, acrescenta o quê? Mais uma colher. Fraternidade. Pronto. Acabou os ingredientes. O que tem? Ah, falta o fermentinho. Bota o fermento aí para mim. Nossa, vai crescer para caramba. 4 colheres de fermento.
Tá ótimo. Então é o seguinte, esse bolo agora vai lá para a cozinha, para o forno, tá? E aí, no final, a gente vai concluir, para vocês entenderem qual que é o ingrediente final. A gente vai fazer uma mágica agora, tá? Porque eu estou olhando o relógio aqui, estou bem assustada com o tempo, que a nossa entrevista com o líder, acho que foi muito... A gente se empolgou. Então, você faz favor para mim, Isa, leva lá, e aí você aplica aquela mágica do tempo e traz para mim o bolo pronto que tem lá. A gente sempre quis fazer isso. Eu assisti aqueles programas de culinária, falei assim, que mentira! Ela acabou de fazer a receita, já está pronto. Isso é uma mentira. Mas, gente, não é mentira, é porque a gente não tem tempo, daí a gente facilitou o processo para você entender. Não briga comigo, tá? Claro que eu não fiz, né? Gente, não sou. Você queria que eu fosse mestre, você queria que eu fosse masterchef, além de tudo que eu já sou. Você tá doido, jamais conseguiria. Só brinco só de cozinha. Pode trazer daí já, tá? O nosso bolo. Depois os meninos podem tirar isso aqui para mim. E aí o último ingrediente, a gente nem tirou do negócio da padaria porque a gente é cara de pau. O último ingrediente que ele fala... Por que ele fala que é o último ingrediente? Muito obrigada, Isa. Você tem braço, né? Você treina, né? Beleza. O último ingrediente é o amor. E por que será que eu não falei, estou botando amor aqui? Alguém sacou o que eu estou falando? A caldinha, é sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora que vocês mataram a charada, que vocês estão se achando o máximo, ó, a Clara e a Sara aqui, eu preciso que vocês entendam um negócio. Quem pegou, pegou aqui o que a gente fez. No final, olha o que fala o final, o versículo 8. Por que ele fala tudo isso dessa receita? Ele diz o seguinte, se essas coisas estiverem crescendo, por que está crescendo? Porque eu taquei fermento, eu fiz uma receitinha, fiz tudo certinho. Se essas coisas estiverem juntas em vocês, crescendo como um bolo, em vocês, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. O que uma pessoa que vai abandonar a fé, qual que é o sinal? Um dos primeiros sinais que essa pessoa dá. Ela se torna improdutiva, ela não dá mais fruto nenhum. Então, se essa pessoa que está do seu lado, esse seu colega aí de caminhada, parou de dar fruto, está dando fruto ruim. Vocês estão rindo, mas é desesperador, tá, gente? Se Jesus voltar, ela vai para o inferno. Não ri, não. Então, olha, presta atenção. Se essa pessoa está improdutiva, é um sinal que ela está próxima de apostasia. Então, Pedro está dizendo, para que vocês sejam, evitar que vocês sejam inoperantes e improdutivos. Se alguém começar a ser inoperante e improdutivo, ela logo vai negar a fé. É o próximo passo. E um membro que não produz nada, eu não quero ser esse membro, eu quero estar conectado com a minha cabeça. Eu quero estar em movimento, a gente canta tanto isso aqui. Deus, o que o Senhor está fazendo? Me conta, eu quero ir para as nações, eu quero tocar vidas, o áudio do Laurindo lá, a gente curou, eu fui curado, curei, vi um monte de coisa. A gente quer estar nesse movimento que o Espírito Santo está. Mas como se essas coisas não estão crescendo na gente? Agora, o toque final, o segredo do chefe, acho que essa palavra pode ser a receita secreta, né? O segredo da receita. Ele diz o quê? Qual que é o último ingrediente? É o amor. E aí, gente, tem um texto que o pastor Luciano fala e repete, toda a pregação ele fala esse texto, que é, pois tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Existe alguma coisa na Bíblia que é acaso? Tipo assim, isso aqui, o cara tropeçou e escreveu errado. Não existe. A sequência das coisas na Bíblia tem um porquê. A sequência dos livros na Bíblia tem um porquê. Tudo tem um porquê. Se a fitinha da sua Bíblia é vermelha, estou usando. Tudo tem um porquê, estou brincando. Mas absolutamente tudo que está escrito na Bíblia tem um porquê. E eu sou dessa, gente. Quando um versículo mexe comigo, eu fico cavucando nele até conseguir tirar toda a essência dele. Quando parece que Deus parou de falar tudo que ele tinha que falar, daí eu vou para o próximo. Então, prestem bem atenção. Por que o último é amor? E aí eu estava lá na minha cozinha, refletindo, nossa, realmente daria uma receita de bolo, Pedro. Que interessante. E eu pensei, nossa, mas por que amor é o último? Amor não deveria ser a base? Porque a gente fala tanto disso, né? O amor é forte, é a firme fundamento, tudo que sustém todas as coisas. Não devia ser o primeiro? Por que ele começou a falar? Ele falou, não, vocês têm fé, mas acrescentem isso. Não. Daí Deus me falou, não, olha só. A fé eles já tinham. Porque quando a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ela tem, muitas vezes, não é amor, é fé. Ela vem aqui para frente, ela não está queimando de amor por Jesus. Ela está com fé. Às vezes, gente, não é nem fé, nem amor, às vezes é uma necessidade, ela precisa de uma cura, sei lá. Nos textos em que Jesus pregava para multidões, aquelas multidões queriam o quê? Alguma coisa dele. Tem uma pessoa em casa morta, tem uma pessoa em casa doente, Jesus faz... Eles queriam alguma coisa. Há interesseiros? Sim. Eles chegam primeiro até Jesus por um interesse, mas eles ficam
Porque eles percebem que Jesus tem salvação, que é além do que uma cura física, além do que algo material. Vocês estão comigo? Sim? Eita, amém. Então, vamos lá. Sim, chefe, é ótimo. Daqui a pouco alguém fala assim, 15 minutos. Meu Deus do céu. 10 minutos. Já vou terminar, gente. Então, é o seguinte. A gente sabendo que tudo na Bíblia fala algo, tem um porquê. E essa sequência de ingredientes também nos fala algo. Eu fiquei perguntando para o Senhor, por que o amor era o último? E o Senhor me disse, amor é o último, porque o amor precisa ficar por cima para ele ser visto. Quando a sua vida reflete Jesus e você tem tanto amor pelas pessoas que ele pode ser visto, você não é só um bolo sem gracinha, sem cobertura. Você é atrativo para a vida das pessoas. Fala a verdade, quando a sua mãe faz aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, se é só um bolo de cenoura, o que você faz? Eu sei que você come até pedra. Mas, me ajuda a pregar, adolescente. Mas quando tem uma cobertura, é diferente, não é? É diferente, gente. Isso aqui sem cobertura custa R$10, com cobertura custa 50. Estou zoando, estou exagerando. Mas é por aí, quase isso em alguns mercados. A cobertura torna interessante, então precisa ser visto. Se o bolo tivesse um recheio por dentro, as pessoas poderiam ver? O pessoal que está de fora, assim, olhando para comprar um bolo? Não. Mas a cobertura ela pode ser vista. Ai, mas pastor, eu tenho amor dentro de mim. O Senhor sabe da intenção do meu coração. Eu sou uma pessoa boa. É que às vezes, nossa, tem gente que é insuportável. Nossa, mas tem gente que, pelo amor de Deus. Ah, mas você não sabe o que eu vi. Não, você não sabe o que ela fez. Aí, beleza. Aí, sim. Aí, para essas pessoas que eu tenho ranço, para essas pessoas que não merecem o meu amor, que não merecem a minha paciência, ela não é. Aí, para essas pessoas, eu deixo de ser crente um pouquinho. Ai, mas na igreja eu sou uma bênção, não falta um culto. Eu ajudo com o que precisa. Você está precisando de alguma coisa, pastora? O que eu posso fazer para você? Tem um bicho aqui só porque o bolo é gostoso. Vocês estão entendendo? E o amor é um negócio que a gente vai... Cara, aceitou Jesus até o dia da sua morte. O amor vai ser trabalhado na sua vida. Porque a gente não sabe amar, a gente é egoísta. A nossa raiz é egoísta. A gente pensa na gente o tempo inteiro. E o amor é pensar no outro. O amor é olhar para fora. O amor é olhar com a lente de Jesus. Porque as pessoas não vão mudar às vezes, gente. Às vezes você vai gastar assim, tua vida orando pela mudança de alguém. E as pessoas não vão mudar. E o seu desafio não é mudar pessoas. O seu desafio é amar pessoas. O desafio do Senhor é mudar, porque Ele é capaz. E se Ele diz que o teu desafio é amar, é porque você é capaz de amar. Mas não é fácil, mas você é capaz. Amém? Você crê? Então, vamos lá. O amor, ele vai abrilhantar a sua receita, ele vai deixar ela atrativa. 1 Coríntios 13, 2, diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, que eu seja nerd, tire 10 em redação, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Sabe o que eu achei interessante nesse texto? Ele não está falando assim, se eu não tiver amor, eu nada terei. Ou se eu não tiver amor, eu nada farei. Porque a gente pode fazer coisas sem sentir amor. A gente pode ter coisas se a gente não tiver amor. Mas a gente não pode ser nada se a gente não tiver amor. E isso fala da nossa essência. Isso fala da nossa identidade, de quem a gente é. Então, às vezes, para as pessoas, está tudo bem com você. Para as pessoas, elas estão atestando que o seu amor é genuíno, porque você faz coisas, porque você tem coisas. Mas para o Senhor, você não passa. Porque você não é. Você entende? Sem amor eu nada serei. É igual aquele texto, gente. No último dia as pessoas virão para mim. Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz. Mas ele vai falar, eu não te conheço. Quem é você? Vocês entendem? O que é esse ser que está falando aqui? Sem amor eu nada serei. Conhecer Jesus. Ter relacionamento com Ele. Permitir que isso aqui que a gente está lendo, que essas dinâmicas que a gente está fazendo, que parece uma loucura, mas é para ajudar a entrar o evangelho na cabecinha de vocês. É permitir que isso aqui conecte com o que precisa ser mudado dentro de vocês, dentro da gente. Porque eu não sou diferente de vocês, nem eu, nem o Rafa. O Espírito Santo trabalha e trabalha muito. Ele não desperdiça nada, nenhum processo. Então, como que as pessoas vão olhar para mim e para você que somos cristãos e saber que a gente é crente? Por causa do amor. João 13:35 diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que Jesus não está falando, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos se vocês me amarem.
se vocês levantarem a mãozinha e cantarem para mim. As pessoas vão saber que vocês são meus discípulos se vocês forem bons para mim, se vocês derem o dízimo para mim, se vocês fizerem oração para mim. Tudo isso faz parte, tudo isso que eu estou falando faz parte. Vir na igreja, fazer oração, dar dízimo, jejum, como foi falado aqui. A pessoa falou de jejum e eu estou com o bolo, né, gente? Desculpa. Estou colaborando. Mas, olha, tudo isso faz parte. Mas a gente precisa entender que isso não é tudo. Vocês estão comigo? Meu Deus, a gente faz. E a gente tem, mas a gente precisa focar no ser, no que a gente é. Então, a gente não faz para Jesus. Ele fala, as pessoas vão conhecer que você é meu discípulo se você fizer para o outro. Quem conhece aquele texto que fala, eu tive sede e me deste beber? Jesus se manifesta para a gente na forma de uma pessoa necessitada. E quando eu falo assim, pessoa necessitada, você fala, não, mas se a pessoa vier na janela do meu carro pedir 10 centavos, eu vou dar, pastor, esmola. Se vier alguém pedir água na minha casa, eu vou dar. Não, gente, isso aí é fácil. Eu estou falando de amar uma pessoa que te incomoda. Não retribuir raiva a alguém que te cutuca, que te tira do sério, uma pessoa chata. Você sabia que Jesus morreu por essa pessoa também? Eu sei que tem gente se coçando já. É difícil, gente. E é isso que Jesus está falando. Essa pessoa também precisa ser salva. Essa pessoa, às vezes, está aqui na igreja, sentada bem longe de você. Você está assim, graças a Deus que sentou longe. Mas você sabia que as pessoas só vão saber se você é discípulo de Jesus se você amar essa pessoa uns aos outros. Ah, não, eu amo Jesus, já está ótimo, já está bom demais. Você que pensa, neguinho. Não está bom demais. Tem mais para melhorar. Porque essa igreja aqui que Paulo escreveu, essas igrejas que Paulo escreveu, eles tinham fé. E ele começa, muito bem, legal que vocês têm fé, mas olha só, acrescenta isso à fé, acrescenta virtude, acrescenta conhecimento, acrescenta domínio próprio. E no final, o que é que vai no final? Amor, para fechar tudo, para selar todas as coisas. Para dizer, sim, nós somos discípulos de Jesus. O que é que fica? O que é que vai ficar depois que tudo for embora? O que é que faz você continuar, gente? É o amor. E não estou falando de amor-sentimento, não. Isso aí é paixão, isso aí passa. Eu estou falando de decisão. E o amor é uma decisão. É falar, Jesus, se o Senhor me curar, eu te amo. Se o Senhor não me curar, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo. Como o Rafa falou, essa semana foi tão difícil para mim. Foi uma das semanas que eu mais passei mal. Estou à base de antibiótico, ainda tenho mais uns 8 dias de antibiótico para tomar. E eu entendo, sim, batalha espiritual, entendo ataque, mas eu já fui curada de tanta coisa por Jesus, que quando eu começo a ficar doente, eu já começo, não, Senhor, eu não aceito, o Senhor vai me curar, em nome de Jesus, não, eu não aceito. Eu já fui curada de tendinite, eu já tive uma doença que todo mundo fala que dói pra caramba, eu não senti dor nenhuma, mesmo com o exame da doença, a tal da herpes zoster. Você já teve isso? Quem falou que já teve isso? É horrível, não é? E as pessoas falam para mim, é horrível, não é? Eu falei, não sei, parecia uma alergia na minha pele. Não, mas não é só alergia, dói pra caramba, eu não senti dor. E eu falo, cara, eu sou muito privilegiada, meu Deus, eu tenho até que parar de contar essas coisas. Por quê? Porque, sério, eu falava assim, Deus me ama tanto, e Deus é poderoso, não é por ser privilegiada, não, estou zoando, tá, gente? É pelo poder do Senhor, Ele pode. Eu vejo Ele curando aqui no culto, eu vejo Ele curando a vida das pessoas ao meu redor, então Ele pode. Comecei a ficar doente, comecei a orar, tá amarrado, em nome de Jesus, e o negócio não passava. E aí, eu fico brava depois, quando não acontece. Por quê? Porque eu não gosto de ficar doente, ninguém gosta, né? Mas eu odeio ficar doente. E por quê? Deus me disse não, né? A gente não fica feliz quando Deus diz não. A gente só canta, ai, se você disser não, tudo bem. Mas não é tudo bem, não. A gente vai chorar, a gente fica com raiva. E Deus sabe, né? Para os irmãos, a gente fala que está tudo bem, mas Jesus sabe que você ficou com raiva. Então, eu fiquei com muita raiva mesmo, porque eu falei, poxa, o Senhor podia, né? E o Senhor não fez, mas beleza, já vai passar. Só dá uns 2 minutos aí para mim. E aí foi. E durante o processo, o Senhor foi me pegando, e Ele foi trabalhando em mim, e Ele foi me mostrando como que isso me aproximou dEle. Olha que legal. Toda dor tem um propósito. E aí que entra o amor-decisão. É na dor que entra o amor-decisão. Não é quando você tá tudo certo na tua vida, o retirinho está pago, vai dar tudo certo, eu vou para as férias com a minha família. Não. É quando o bicho pega, que você está quase reprovando. E se você reprovar, você vai mudar de escola, seu pai te ameaçou fazer 1000 coisas que você não gosta, você vai deixar de ter alguns privilégios, que você sabe que você fez mancada. É quando as coisas fogem do seu controle.
É quando a pessoa que você ama está doente, com uma doença que não tem cura. É quando você está diante do divórcio dos seus pais e você sabe que isso vai ser horrível para a sua vida, para a vida dos seus irmãos. Você tem controle sobre isso? Você pode abrir a cabeça do seu pai e fazer ele mudar de ideia? Não pode, a gente não consegue. E é diante das situações que a gente não tem controle que a gente precisa confiar e que a gente precisa decidir amar. Então, esse amor que está aqui em cima, gente, que é o que vai nos diferenciar, e as pessoas vão olhar e vão falar. Esses são os meus discípulos, é o amor decisão, que é completamente contrário a chocolate, a doce, coisa fofa. Porque o amor decisão é coisa para gente madura. Não é docinho, não. Na hora, né? Depois o Senhor vai trabalhando em você, até você se tornar aprovado, até você se tornar doce ao paladar de Jesus, como meu marido pregou esses dias aqui com brigadeiro. A gente precisa se deixar ser trabalhado. A gente só quer comprar isso aqui e comer, só isso que a gente quer. Agora, pagar o preço para a nossa vida ser isso, como esse texto diz, acrescenta isso, acrescenta aquilo. Gente, dá trampo demais. Coloca numa lista isso aqui durante a tua semana e faz teu devocional em cima desse texto. O que significa piedade? O que significa domínio próprio? Por que antes do amor vem isso? Sério, vocês vão ver, dá um livro isso aqui. É difícil demais isso aqui. Você fala, cara, Pedro ia morrer e deixou o povo com trabalho, né? Fala sério, Pedrão. Mas o que eu queria deixar para vocês é isso, que a gente pensasse. Sempre que você vê um bolo de chocolate, você vai lembrar disso. Será que a minha vida está exalando o amor de Jesus para quem olha de fora? Será que esse último ingrediente está sobrando ou está faltando na minha vida? Ou eu nem tenho na minha casa? Não. Lá em casa é só bolo sem cobertura mesmo. Na minha vida, sem amor mesmo. Por quê? Porque eu sou tão amarga. Ah, mas você não sabe da minha história. Eu não sei mesmo da sua história. Mas eu sei que depois de Jesus, ela tem que ser diferente. Então, talvez você não tenha recebido nenhum desses ingredientes aqui fácil, de ninguém da tua casa. Talvez você seja o primeiro, o único cristão da tua casa até agora. Mas depois de Jesus, você consegue. Todas as coisas, todos esses ingredientes, como o próprio Pedro, ó, o trava-língua, como o próprio Pedro diz. O Senhor nos dá. Você precisa disso para vencer a tua corrida da fé? Então pede para Deus. Sabe por quê, gente? A gente está muito acostumado a reclamar. Ai, Senhor, mas eu não tenho isso. Ai, mas para fulano é fácil. Olha a vida do fulano. Sério, vocês perceberam quanto que a gente reclama? Eu fiz um teste com os Next domingo passado para eles elencarem 3 qualidades de um professor deles. Demorou um montão. Aí eu falei assim para eles, mas se eu falasse assim, sabe aquele teu irmãozinho mais novo? Fala 10 defeitos dele. Não, 10 não dá, tem que ser uns 50. Por quê? Porque a gente critica muito fácil, mas para falar das coisas boas para a pessoa, para exercer o amor decisão, pelos olhos da fé, falar coisas boas, porque ninguém é 100% defeito, né? Mas para falar coisas boas, a gente é... Ai, nossa, de pensar a qualidade dessa pessoa, meu Deus. Amada por Jesus. É quase isso. Porque você é muito fácil de amar, né? Mas a outra pessoa, não. Você é o docinho. O lírio do jardim. Como é que é? O alecrim dourado, que não foi semeado. Só que não, né? Você sabe. De onde Jesus te tira todos os dias para você estar aqui. De onde Jesus te salva na sua mente, para você não começar a pecar aqui, depois inteiro. Você sabe, eu não preciso falar. Eu sei de onde Jesus me salva, gente. Eu sei. E a gente está junto nessa, e a gente está aqui para ajudar vocês. Os líderes de célula estão aqui para ajudar vocês. Os pastores da casa. A gente está cercado de cuidado, de referência. Vocês não estão sozinhos, amém? Vamos caminhar junto para esse lugar de maturidade e de amor decisão, para a gente poder ser um belo bolo apresentável diante do Senhor, com todos os ingredientes, não faltando nada. Amém? Fica de pé que a gente vai orar. Feche seus olhos. Pense em tudo que você ouviu, não somente da minha boca, tá, gente? Mas enquanto eu falava, eu sei que o Espírito Santo estava em paralelo, né? Abrindo algumas abas aí na tua cabeça. Então, sobre isso, você sabe que é essa e essa pessoa que você precisa perdoar, que você precisa consertar o relacionamento. Ou às vezes não é nem... Peraí, pega para mim isso aqui. Que você precisa, às vezes, deixar quieto. Encerrar ciclo. Já ouviu falar isso? Encerrar ciclo numa boa.
Porque tá aí uma outra coisa que a gente, às vezes, se folga. Adolescente não é maduro, adolescente não encerra ciclo. Adolescente não maduro, que não conhece Jesus. Porque Jesus faz por nós aquilo que a gente não é capaz de fazer. E existe uma coisa, um versículo lá em Provérbios que diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Vocês estão cercados de muitos bons conselheiros aqui. Então, você quer fazer algo que você acha que você não é capaz? Pede conselho para a gente ajuda você. Você vai errar, e é normal, está tudo bem, mas não deixa de tentar, sabe? Você precisa encerrar o ciclo com alguma amizade que está sendo ruim para você. Você precisa desentalar alguma coisa que está entalada para você conseguir liberar algum perdão, não sei. Então, conecta aí na tua mente o que o Espírito Santo falou, junto com o que a gente leu na palavra, e nós vamos orar, pedir entendimento para o Senhor sobre o que Ele quer de nós na prática, amém? Feche teus olhos. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nunca nos deixa, Senhor, sem direção sobre o próximo passo. O Senhor sempre é amoroso, paciente. Tudo que o Senhor pede para nós sermos com os outros, o Senhor já foi primeiro conosco. E eu sei que não dá para vencer, não dá para ganhar contigo, porque o Senhor nos ama tanto e a gente se esforça para fazer pelo menos o mínimo, Senhor. Que é ter uma vida de temor, que é ter uma vida reta, uma conduta que te agrade, que não te envergonhe, sabe? Então, eu peço que o Senhor traga ao coração de cada pré-adolescente aqui um mínimo de temor nessa noite, Deus. Que, às vezes, uma coisa que parece bobeira e está todo mundo fazendo, mas quando é feito por um discípulo, alguém que se diz discípulo, alguém que se diz que anda contigo, isso fere o teu coração. E ferir o coração de um amigo não é bobeira. Ferir o coração de um mestre não é bobeira. Então, eu sinto que o Senhor, queridos, Ele quer levar a gente para um nível de temor, sabe? A gente fala muito de maturidade e isso parece que afasta. Tipo, não, maturidade é só quando eu tiver 30 anos. Não. O temor, ele nos aproxima. O temor, ele é o princípio da sabedoria. Então, quando eu caminho em temor, eu caminho pensando, eu não vou seguindo as multidões, eu vou seguindo o meu mestre. Eu não vou fazer o que está todo mundo fazendo, eu vou fazer o que Jesus me pediu, ou o que Ele está fazendo. Então, nos leva, Senhor, para esse entendimento. A gente não quer se mover por pressão de grupo, a gente não quer se mover pelos nossos sentimentos, pela raiva que a gente sente das pessoas, às vezes, mas a gente quer simplesmente fechar os olhos no meio de todo o turbilhão e conseguir ouvir tua voz e falar, Deus, se realmente o Senhor quer que eu faça isso, me ajuda a amar essa pessoa difícil. Se eu não consigo amar, que eu pelo menos consiga respeitar e dar um passo atrás para conseguir refletir e parar de ser ruim para essa pessoa, parar de retribuir o mal com o mal. Nos ajuda, Senhor, porque é uma missão tão difícil. Mas o Senhor não nos deixou sozinhos. Quando o Senhor subiu, o Senhor nos deixou o nosso amigo Espírito Santo. E sem Ele, a gente não consegue fazer nada. Então, eu te agradeço, Espírito Santo, porque você está aqui, nos ajudando, nos orientando, nos dando graça, sabedoria, nos abraçando, falando no nosso ouvido, no nosso coração, aquilo que a gente precisa fazer na prática, para agradar o nosso Senhor. Nos ajuda, Deus. Nós não queremos ser os mesmos. Nós não queremos chegar no retiro com milhares de pendências, mas a gente quer resolver essa semana o que precisa ser resolvido. E com essa urgência que o próprio Pedro escreveu, eu já estou indo. A gente também não quer ter nada nos prendendo aqui, coisas para resolver, palavras para dizer ou palavras para deixar de dizer. Mas a gente quer fazer as coisas com esse foco, com essa urgência, de quem não pertence à cultura desse mundo, de quem não pertence a essa terra, mas que logo vai estar com o nosso amado. Eu vou estar logo com o nosso amado. Cada um aqui quer estar logo com o seu amado. Então, ouve, Senhor, a oração de cada adolescente nessa noite. Perdoa aqueles que precisam de perdão. Orienta, Senhor, aqueles que precisam saber os próximos passos. E não nos deixe só. Não nos deixe sem a tua direção. Em nome de Jesus.